Hoje a gente vai mergulhar na história de um verdadeiro titã corporativo brasileiro, o Bradesco. É a história de uma organização que construiu um império com base numa cultura de ferro, mas que, de repente, se viu numa encruzilhada, sendo forçada a confrontar a própria essência que a fez tão poderosa. E a pergunta que guia a nossa conversa é exatamente esta: será que a maior força de uma empresa pode, com o tempo, se transformar na sua maior fraqueza? Pois é, essa tensão define a história recente do Bradesco e é isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para entender tudo isso, a gente precisa voltar para o começo. E tudo começa com uma figura central, o fundador, Amador Aguiar. Um homem com uma visão assim poderosa e muito singular, que moldou o banco por décadas. Ele criou um DNA que foi ao mesmo tempo a chave para o sucesso e para os desafios que viriam no futuro. Pensa só, 1943, cidade de Marília, em São Paulo. Nasce ali o Banco Brasileiro de Descontos. A estratégia do Amador Aguiar era muito clara. Ele ia atender um público que os grandes bancos da época simplesmente ignoravam. A ideia era democratizar o acesso ao crédito, criar um negócio de massa. E essa escolha não foi só comercial, não. Era um reflexo direto dos valores dele. O mais interessante é como o Aguiar estruturou essa visão. Ele se inspirou na administração clássica, sabe? Ele acreditava numa meritocracia quase selvagem, onde o trabalho duro, e só ele, levaria à ascensão. E isso se traduziu numa cultura com regras muito claras. Profissionalismo total, nada de nepotismo e promoção estritamente por mérito. Era literalmente a criação de uma máquina eficiente. E essa filosofia toda não ficou só no papel, claro. Ela foi implementada de um jeito super rigoroso para criar uma identidade corporativa que fosse única, coesa. O grande objetivo era construir o que ficou conhecido como o Homem Bradesco. O processo era metódico, quase uma linha de montagem de funcionários. Primeiro, o recrutamento. O banco buscava jovens, uma matéria-prima, sem os vícios de outras empresas. De preferência do interior, de famílias mais humildes, para quem aquele emprego seria a oportunidade da vida. Depois vinha a educação, um sistema interno totalmente focado em disciplina e respeito à hierarquia. E por fim, a promoção. Era um sistema fechado que recompensava quem se adaptava e mostrava lealdade total. Um ciclo perfeito para criar um funcionário 100% alinhado. E isso ia até para o espaço físico. O Amador Aguiar foi um pioneiro em eliminar as paredes, sabe? Criando aqueles ambientes abertões. A desculpa oficial era que o negócio do banco tem que ser às claras, mas na prática também funcionava como um baita mecanismo de controle e disciplina, onde todo mundo estava sempre sendo visto. Olha, essa frase, que ficava exposta lá na sede do banco, ela não deixa muita margem para dúvida sobre a cultura que estava sendo criada. Era uma cultura de dedicação total, com a paciência e a disciplina de um burro de carga. É forte. Por décadas, essa fórmula funcionou perfeitamente. Construiu um império. Só que o mundo mudou. E o que antes era uma fortaleza com o tempo começou a parecer mais como uma jaula. Uma jaula rígida, incapaz de se adaptar com a velocidade que o novo mundo exigia. Então, o ponto crucial da virada é esse aqui. Enquanto o Bradesco se mantinha fiel à sua cultura fechada, de olhar só para dentro, o seu principal rival, Itaú, estava investindo pesado em tecnologia. Isso deu ao Itaú uma análise de risco de crédito muito mais moderna, muito mais assertiva. Uma vantagem competitiva que logo ia ficar bem clara. E o grande teste para essa diferença toda veio no início de 2023, com o escândalo da Americanas. Os números aqui, olha, não mentem. O Bradesco tinha uma exposição de 4,7 bilhões de reais na varejista. Era mais que o dobro do seu rival. Isso representava 0,5% de toda a carteira de crédito do banco. O impacto foi brutal. O banco precisou separar, provisionar um valor total de 4,9 bilhões de reais para cobrir esse rombo. O resultado? As ações despencaram mais de 15% num único dia. A crise não era mais uma ameaça, era uma realidade dura financeira. A própria liderança do banco admitiu a falha. Essa frase do então CEO Octávio de Lazari Júnior confirmou que as análises de risco não tinham sido boas o suficiente. Aquela cultura que sempre privilegiou a lealdade interna talvez tenha demorado demais para incorporar as ferramentas modernas que eram necessárias para evitar um erro desse tamanho. Bom, diante de uma crise desse tamanho, a mudança era inevitável. Em novembro de 2023, Marcelo Noronha assume o comando. A missão dele, mudar o rumo desse transatlântico, como ele mesmo gosta de descrever o banco. E a resposta do mercado foi rápida e foi positiva. Adotando uma abordagem que ele mesmo chamou de passo a passo, o Noronha tomou ações bem decisivas.
anunciou um plano estratégico novo, focado em rentabilidade, fez contratações-chave para modernizar a empresa e o resultado foi o retorno da confiança. Isso se refletiu direto na valorização forte das ações do banco ao longo do ano. Mas, talvez, o sinal mais claro de que os tempos estavam mesmo mudando foi essa contratação. Trazer um executivo de uma gigante da tecnologia como o Mercado Livre para liderar a área de tech do banco foi uma quebra de paradigma total. Foi um recado para o mercado e para a própria empresa de que aquela cultura de se fechar para o mundo exterior estava de fato mudando. Mas olha, para a gente entender a complexidade do Bradesco, a gente precisa olhar para além da crise e do lucro. O Amador Aguiar deixou um legado duplo. Ao mesmo tempo em que ele construía essa cultura corporativa super rígida, ele criava algo igualmente gigante e talvez até mais duradouro, um verdadeiro império de transformação social através da educação. Em 1950, muito antes da sigla ESG virar moda, o Aguiar criou a Fundação Bradesco. Um projeto colossal com a missão de oferecer educação gratuita e de qualidade, principalmente para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. E para garantir que essa missão fosse perpétua, ele transferiu a maior parte das ações dele para a fundação. Hoje, o fundo patrimonial da Fundação Bradesco é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo, estimado em 85 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, isso coloca a fundação no mesmo patamar de gigantes globais como a Fundação Bill e Melinda Gates. E o resultado prático desse número gigantesco é este aqui. Mais de 42 mil alunos recebem educação gratuita e de altíssima qualidade todos os anos em 40 escolas próprias espalhadas pelo Brasil. É um impacto social numa escala que é até difícil de imaginar e que existe ali, lado a lado com o banco comercial. O que nos traz de volta para a grande questão final. O desafio do Bradesco hoje é duplo. Será que a instituição vai conseguir modernizar sua cultura, se tornar mais ágil, mais tecnológica para competir no século XXI, sem perder a essência daquele poderoso legado social que o seu fundador deixou? É uma questão que fica em aberto, e o futuro de um dos maiores impérios do Brasil depende dessa resposta.